Acho que a arte tá na vida de todo mundo, né? Eu sempre tive um olhar muito sensível. Eu poderia explicar a essência da minha obra da seguinte maneira. É uma sutil arquitetura em torno de algo único. A arte, ela tá na vida de todo mundo, né? Eu sempre tive um olhar muito sensível e gosto dos detalhes, gosto de reparar como as coisas são, como as pessoas são. Mas foi muito interessante que uma vez me deram uma caixa. Minha madrasta, ela me deu uma caixa cheia de lápis de cor, de papel, papéis coloridos, régua, tesoura, um monte de material. E aquilo explodiu na minha cabeça. Aquilo entrou assim de uma forma impressionante. Eu falei, eu posso fazer as coisas. Eu posso pegar e criar, e aquilo abriu minha cabeça de uma maneira assim. E eu lembro que ela fixou um mural também de carvalho. Eu ficava colocando frases, eu escrevia, pintava e ficava pendurando assim. E depois eu ficava olhando, né? E ela sempre organizava o quarto assim de uma maneira muito interessante. A gente tinha um monte de bichinho de pelúcia. Aquilo ficava entupetado. Ela fez uma rede assim no teto e colocou tudo em cima. E, enfim, a gente dormia. Ela comprou uma beliche e tudo mudava assim no quarto, né? E eu olhava para aquela caixa e pensava mil coisas que eu poderia fazer. E a partir daquele momento eu nunca consegui abandonar essa sensação de criar, sabe? Essa vontade de fazer algo diferente, de expressar. E foi assim. O papel da emoção no meu processo criativo é crucial. Porque é o seguinte, eu entendo a emoção como o primeiro ato de liberdade da vida. Ao invés de se devolver o movimento na mesma proporção, ao modo de uma pedra, algo se retém. Existe uma diferença, é algo útil. Isso é o sentir, é a emoção. Olha, o que mais inspira meu trabalho atualmente é a calma e os sonhos. O sonho da noite. Eu acho muito intrigante como os sonhos trazem imagens fortes. Eles trazem, às vezes, números, eles trazem pedras, coisas muito palpáveis e, às vezes, coisas que se movem de um jeito muito estranho, né? Às vezes é um terreno, é um campo, e dali a pouco aparece um prédio ali, e uma pessoa que está do seu lado, ela muda completamente. Isso me interessa muito. Eu entendo isso como as linhas profundas do inconsciente e do consciente. E é isso que me interessa. Eu sempre tento cultivar estados de espírito, por assim dizer, que me permitam sentir mais, que me permitam perceber as coisas de um modo mais sensível, mais acurado. Eu entendo que a emoção é o primeiro ato de liberdade da vida. Diferente de uma pedra que devolve o movimento na mesma medida, a vida, ela retém algo, ela sente. E a gente tem até gradações do sentir, da emoção, do sentimento. E a emoção é o estado bruto da arte, é algo único. Então, quando eu percebo uma emoção que ela é diferente, que de alguma maneira ela é especial, eu sei que aquilo diz algo sobre... Ela diz muito sobre o que é ser humano, sobre liberdade também. Porque a diferenciação é a capacidade da gente fazer diferente.
muito mais do que uma pedra, né? Apesar das pedras fazerem muitas coisas, né? Não, enfim, delas comporem. Mas a partir do momento que eu consigo criar uma espécie de estrutura, uma arquitetura que permita com que essa emoção circule, que ela viva, né? Aí sim eu consegui criar uma obra de arte. Seja ela um texto, um poema, uma peça de teatro, que eu atuo também. Então, é nesse sentido. É importante a gente, para mim, pelo menos, entender que toda emoção, ela é um movimento. Então, a ideia de arquitetura que eu falei antes, ela é uma metáfora muito interessante porque as arquiteturas permitem com que as pessoas circulem, que elas convivam, que elas façam aquilo que elas precisam fazer, né, da melhor maneira possível. Então, é nesse sentido que eu vejo a emoção no processo criativo, porque ela é a arte, ela é aquilo que me interessa. E aí eu vou tendo todo o cuidado de criar, de construir essa arquitetura da maneira que for. A minha arte, ela comunica tanto algo específico, quanto ela deixa algo em aberto, né? Eu procuro sempre trabalhar com algo que exista, um sentimento único, algo que é importante de alguma maneira. E eu tomo cuidado para que isso seja aberto. Para que a pessoa, na hora que ela for encontrar a minha arte, na hora que ela for acessar isso, esse algo único, ela chegue de um modo sincero, aberto e profundo. Então, nisso, por essa razão, às vezes eu acabo cifrando um pouco, né? Não é uma paixão qualquer, sabe? Às vezes a pessoa tem que percorrer um caminho para chegar num sentimento que, dito de outra forma, ficaria muito clichê, por exemplo, né? Como uma paixão, um amor. Então tem que ter um caminho diferente para que ela chegue diferente lá, que ela deixe um pouco de lado a razão, aquilo que já está construído, né? E às vezes isso fica muito aberto para a pessoa entender. Tem gente que fala, não entendi nada que tu disse. Eu falei, tu não tem que entender, tem que sentir, né? E eu sei que isso incomoda, mas a arte também é um lugar de incômodo, enfim, por aí. Como existe essa relação muito próxima e intrínseca da arte com a emoção, com o sentir, né? O ambiente é muito significativo. Uma planta, ela não vive sem a luz. Ela se molda para alcançar a luz. Então, nesse sentido, é crucial manter um ambiente adequado, e muitas vezes dá para construir isso dentro de nós, por exemplo, lendo, ouvindo música, trazer elementos que inspiram, que criam algo dentro, né, de nós, dentro da pessoa. Mas sem isso não tem como, né? O ambiente influencia muito. Dá para pensar, por exemplo, na Carolina Maria de Jesus, o quanto que o cenário, todo o lugar onde ela vive, marca e atravessa a escrita dela, né? A arte é sempre um encontro do que acontece com o que a gente sente, como a gente vê, como a gente percebe o mundo. É essa modificação que a gente cria, né? Olha, o que eu quero provocar com a minha arte é encontro e diálogo. Eu sempre, como eu gosto muito de sonho, do inconsciente, daquilo que é profundo, a minha arte, ela sempre teve a marca do cifrado, daquilo que fica escondido. E às vezes não, eu me sinto muito solitária, né? Eu quero promover muito diálogo. Inclusive, eu estou trabalhando na construção de uma história longa, né? Se tudo der certo, um romance. E algo que tenha toda a profundidade, as camadas que me interessam de fato, mas que eu consiga
que exista um acompanhamento, que exista um percurso talvez um pouco mais simples, né? Simplicidade, ela guarda muita coisa, guarda uma complexidade. É por aí. Para mim, a obra do Jack Kerouac foi muito importante. Foi um ponto de virada na minha obra, porque ele instaurou a quebra artística de uma maneira muito profunda e muito significativa. Ele pegou, ele e os amigos saíram viajando pelos Estados Unidos e foram vivendo. Eles, não que eu ache isso certo, mas é radical. Às vezes eles roubavam carros, eles atravessavam todo um percurso e abandonavam o carro e seguiam viagem, sabe? Não que eu queira que alguém roube carros, longe disso, né? Mas o nível de ineditismo, de quebra de padrões, assim, foi muito forte para mim, sobretudo na adolescência, né, que é o momento que nós estamos querendo nos dissociar das nossas referências e criar as próprias, né, construir identidade. Foi muito marcante. E a literatura dele é extremamente poética, ele se permite, ele se lança ao movimento, ele se lança ao sentimento, aquilo que traz, assim, parece que ele está falando a galope. E isso me mexeu, né, isso me tocou profundamente. E a partir daquele momento, eu comecei a buscar também aquilo que é diferente, que é único em mim. Se você quer fazer arte, é porque você tem um desejo inegável, inconfundível, e que você não pode desviar. Um desejo de se comunicar, de falar algo muito, muito único. Fala, escreve, faz. A arte, ela não é algo do racional. Ela é algo que vem da alma, que ela comunica de alma para alma. Por isso que a arte é tão bonita e tão essencial na vida. Ela não fala, ela não traz só algo que é da ordem do humano, da liberdade. Ela fala, ela é encontro. Você tem esse desejo, vai e faz. E por que eu falo em alma? Deixa acontecer. Faça o primeiro gesto de pincel, escreva o primeiro verso. Comece a pensar na tua história, no teu roteiro de filme, no teu roteiro de teatro. Deixa acontecer. Faz. Depois, você deixa a razão vir. E se permita, acima de tudo, se permita. E pense o seguinte: os grandes artistas, os grandes autores, os grandes poetas, os grandes músicos, eles te inspiram e eles te sustentam em momentos muito, muito importantes. De repente você pode ser essa pessoa para outro alguém. Vai, faz.